aqui é Nekotenshi e hoje nesse vídeo eu vou estar explicando um pouquinho sobre o que são os fillers, para que eles servem e também quais são os tipos de fillers que existem. Afinal, não existe só um tipo e sim vários, então é sobre isso que eu vou estar falando no vídeo de hoje. Só que antes de começar o vídeo eu quero dar um recadinho pra você, Nekotuber, a respeito do encontro de Nekotubers que a gente vai fazer em junho em São Paulo. Vai sair um evento de anime e eu vou estar disponibilizando o link, pro ingresso de R$5 aqui no comentário fixado. Então se você quiser saber o local, a data, como chegar, enfim, essas informações, é só você conferir aqui no link do comentário fixado. Mas enfim, agora que o recado tá dado, bora pro conteúdo do vídeo. Se você é o tipo de otaku que acompanha, animes grandes, como por exemplo Naruto, One Piece, Sailor Moon, enfim, você provavelmente já ouviu, o termo filler e provavelmente você já usou esse termo também em algum determinado momento da sua vida. E essa expressão é usada para chamar aqueles episódios que não seguem fielmente a obra original, ou seja, que não seguem fielmente o mangá. E o primeiro tópico que eu separei para falar nesse vídeo é: para que servem os episódios fillers? Qual é a utilidade desses episódios? Até porque eu sei que tem várias pessoas que ainda têm um certo preconceito contra episódios fillers, mas até mesmo esses episódios têm sua utilidade. Assim, sendo bem direta e objetiva, o objetivo dos fillers é enrolação. Os estúdios de animação, quando eles estão produzindo um determinado anime, eles precisam enrolar e impedir que o anime alcance o mangá em poucos episódios. E esse distanciamento é muito importante, porque se o anime alcança o mangá, ele não vai ter mais nada ali para produzir. Ou seja, eles vão ter que inventar várias coisas pra colocar na história, porque afinal o mangá não foi ainda concluído. Eu vou citar um exemplo bem clássico que a maioria dos otakus conhecem. Fullmetal Alchemist. A gente sabe que existem dois animes, com o mesmo título. Mas por que existem dois? O primeiro que foi lançado estava no começo acompanhando fielmente o mangá, só que chegou uma hora que ele alcançou o mangá. E eles precisavam continuar produzindo, ou seja, começou a acontecer várias coisas, eles começaram a inventar e o final foi totalmente diferente do mangá. Posteriormente, eles lançaram o Fullmetal Alchemist Brotherhood, que segue fielmente ali a história do mangá certinho, que é a obra original. Então os fillers têm um certo valor porque eles impedem que esse tipo de coisa aconteça. Então muitos estúdios acabam agregando ali episódios nas animações que de certa forma não agregam nada de importante na história, que servem só pra enrolar mesmo, como eu já falei. E na maioria das vezes esses episódios nem têm ali uma produção tão boa quanto os episódios de história, mas isso varia de estúdio para estúdio, não é uma coisa generalizada. Então a gente pode ver que até os episódios fillers têm ali seu valor, não é porque eles não têm nada relacionado com a história que eles são inúteis ali, que não servem para nada. Eles são muito importantes se utilizados da maneira correta. É óbvio que existem estúdios que colocam fillers ali desnecessários, que enrolam só para poder conseguir mais dinheiro. Então, como eu falei, se eles forem usados da maneira correta, eles podem deixar o anime mais interessante e mais longo pra gente poder assistir. Afinal, existem mangás que são muito bons, mas têm poucos volumes. E dependendo do mangá, algum estúdio acaba se interessando e quer ali produzir uma animação em cima, então eles precisam utilizar os episódios fillers pra garantir aquele padrão de 12 a 24 episódios, que é o que geralmente um anime curto tem, de quantidade de episódios lançados. Então a gente pode ver que da mesma forma que existem fillers que são muito bons, são muito engraçados, outros podem ser muito chatos, muito sem graça, vai depender ali do estúdio e da animação, como eu já falei anteriormente. E eu vejo muita gente culpando, os mangakas, as pessoas que escreveram o mangá, do anime ter muito filler. E essa é uma coisa muito importante que eu precisava falar nesse vídeo. O mangaka não tem culpa nenhuma dos fillers que são inseridos na animação. O mangaka ele só tem responsabilidade daquilo que está na obra escrita, ou seja, a obra original, que é o mangá. E quem fica responsável de produzir os episódios e, consequentemente, inserir alguns fillers é o próprio estúdio e não o mangaka. E agora uma coisa que eu acho que pouca gente sabe é que não existe só um tipo de filler. Existem vários tipos e eu vou estar listando aqui com vocês e explicando o que são cada um deles. E se você pensa que episódios fillers é algo exclusivamente de animes no Japão, você tá muito enganado. Da mesma forma que um anime pode ter filler,
Doramas, filmes e até mesmo jogos também podem ter episódios fillers. Então não é algo que seja exclusivamente das animações. E o primeiro filler que eu vou estar explicando aqui é o filler canon, ou canônico, como muitas pessoas dizem. O filler canon é aquele que foi escrito pelo autor original, ou seja, não foi o estúdio que criou e produziu. Na maioria das vezes, o mangaka acaba criando ali uma saga nova, um arco novo, e pede para os estúdios inserirem justamente para distanciar o mangá do anime. Dessa forma, o mangaka ele vai ter mais tempo de produzir mais coisas da história real. Então o mangaka escreve aquela saga, aquele arco, e os estúdios acabam inserindo. Ou seja, é um filler que, apesar de não ter no mangá, ele foi escrito pelo próprio autor. E existem também os semi-fillers, ou seja, são aqueles episódios que tem uma parte que segue o mangá e outra parte que é colocada justamente para enrolação e preencher linguiça mesmo na história. A gente pode ver muito isso em animes shonen, principalmente naqueles que tem muitas batalhas, muitas coisas. Eles fazem muitas vezes uma batalha durar ali vários episódios. Uma hora depois, 2 horas depois, 3 horas depois, 2000 anos depois. Ou seja, a batalha em si está inserida no mangá, mas ela não tem toda essa enrolação quanto foi colocado no anime. Ou seja, esses fillers tornam ali o anime mais longo, fazendo com que a história principal ande mais devagar. Outro filler que é muito utilizado, assim, eu acho que na maioria dos animes tem, principalmente animes shonens, são os flashbacks. Eu tenho certeza que você já assistiu algum episódio que foi só do protagonista lembrando de alguma coisa que aconteceu e ao invés daquilo durar, sei lá, só 1 minuto, 2 minutos, muitas vezes passa o episódio inteiro só como se fosse uma retrospectiva, uma lembrança daquilo que já passou. Sasuke. ナルト、俺はお前との戦いだ。 E muitas vezes, nesses flashbacks que os personagens têm, acaba sendo mostrado coisas que nem mesmo tem no mangá. Ou seja, os estúdios inserem ali coisas totalmente novas para poder enrolar a sequência do anime. E existem também os finais fillers. Esse eu acredito que seja o pior filler que existe. Basicamente, ao invés de seguir fielmente o mangá e deixar o final como estava na obra escrita, o estúdio resolve simplesmente fazer algo original ali, modificar totalmente o que aconteceu com os personagens, deixando o final totalmente diferente do mangá. O que consequentemente faz com que muitas pessoas reclamem, porque, né, eles estavam esperando aquilo que acontecia no mangá e a animação acaba indo por um rumo totalmente diferente. Um exemplo disso é o anime Gantz, que teve um final totalmente diferente da obra mesmo, né, do mangá. E agora existem também os animes que são fillers. Ou seja, é uma animação que não tem história, que todos os episódios são fillers e basicamente é só preencheção de linguiça mesmo, porque não tem nada ali a ser seguido. E alguns animes são feitos, né, de episódios fillers justamente para ter sucesso em cima da obra original. Ou seja, o mangá fez muito sucesso e eles queriam transformar isso em animação, então eles acabam criando vários episódios fillers só para poder render e eles ganharem mais dinheiro, afinal, essa é uma indústria muito lucrativa no Japão. Então qual que é o ponto principal aqui desse vídeo? É aquilo que eu falei no começo, os fillers eles têm um papel fundamental se forem utilizados da maneira correta. É importante que existam esses episódios, só que com moderação, da mesma forma que fanservice. Fanservice é bom, só que na medida correta. Inclusive, se você não sabe o que é fanservice, eu vou deixar um link aqui no cardzinho de um vídeo meu explicando exatamente o que é, quais são os tipos, enfim. Então é só você conferir lá depois. Mas enfim, basicamente é isso. E agora eu quero que você, Nekotuber, compartilhe esse vídeo marcando o seu amigo otaku pra ele ver que existem vários tipos de filler e que esses episódios, de certa forma, são importantes para a produção de uma animação. Todas as informações desse vídeo foram tiradas do site Suki
Shingeki Desu. E eu vou deixar também no comentário fixado pra você poder conferir a matéria original também. Então é isso, muito obrigada a todos os Nekotubers que assistiram, um super beijo da Neko pra você e até o próximo vídeo.